Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, hoje, 31 de julho. Título: Não convide propositadamente um tufão para sua igreja, seu ministério ou sua empresa. Texto base, 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Talvez você tenha tido um colega ou empregado em quem confiou muito, até ele enganar e trair você. Se você passou por esse tipo de experiência difícil, poderá não estar muito empolgado com confiar em pessoas novamente. Todos os líderes do mundo passaram por uma dessas experiências. Até mesmo Jesus teve em sua equipe um ladrão que roubou dinheiro da organização, mais tarde o traiu e o entregou às autoridades religiosas para ser executado em uma cruz. Se isso pode acontecer a Jesus, é possível que aconteça a qualquer um. Porém, Jesus não desistiu e abandonou a missão apenas por haver uma maçã podre em seu grupo. Ainda havia 11 outros que permaneceram fiéis, embora esses 11 também tenham cometido alguns erros ao longo do caminho. Acabaram mudando o curso da história humana ao levarem a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Deixar as suas emoções tirarem o melhor de você, decidindo continuar sozinho, não é a resposta correta quando você passa por esse tipo de experiência. Você precisa se levantar, sacudir a poeira, aprender com seus erros e prosseguir com todo o seu coração. Em vez de culpar outra pessoa pelo que aconteceu, apenas aceite a responsabilidade por algo em que você possa ter fracassado. Pare de se queixar dos contratempos no caminho que você tomou e permita que essa provação se torne uma experiência de aprendizado. É tempo de parar de pensar no mal que os outros lhe fizeram. Em vez disso, pergunte a si mesmo qual o mal que você lhe fez que permitiu que a situação surgisse. Pergunte a si mesmo: eu dei autoridade demais a essa pessoa com muita rapidez? Eu confiei em alguém que eu realmente não conhecesse muito bem? Eu dediquei tempo suficiente a essa pessoa para realmente me tornar seu amigo? Eu fiz com que essa pessoa soubesse o que eu esperava dela? Eu ignorei os sinais de que algo estava indo mal? Meu cônjuge me disse que algo estava errado, mas eu não quis escutar? O que eu aprendi com essa experiência? Nenhuma escola é mais eficaz do que a experiência pela qual você passa quando alguém com quem você trabalha o trai ou decepciona. Após essa experiência, você entenderá melhor por que Paulo disse a Timóteo para não escolher pessoas desconhecidas para cargos chaves de liderança. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, Paulo escreveu: Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Se eu lhe perguntasse o que é um neófito, você poderia responder que o neófito é um cristão novo. E isso certamente pode ser verdade. Entretanto, a palavra neófito é muito mais ampla do que essa interpretação restrita. Provém da palavra grega neófitos, composta por neo e fotos. Neo significa novo e fotos significa planta. Em conjunto, neófitos significa uma planta nova. Nesse contexto, entende-se que significa um novo convertido ou um cristão novo. Porém, essa palavra também pode se referir a uma planta antiga que é nova no seu jardim, ou seja, pode também se referir a um transplante. Poucos pastores cometem o erro de escolher novos convertidos para posições-chave na igreja ou no ministério. Poucos líderes empresariais colocariam um adolescente jovem e inexperiente no comando de seus negócios. Entretanto, líderes de igrejas e empresários cometem frequentemente o erro de promover pessoas com excessiva rapidez quando elas vêm de outras igrejas, organizações ou empresas. Os recém-chegados podem parecer bons e seus talentos podem ser urgentemente necessários. Assim, frequentemente são tomadas decisões precipitadas e pessoas são promovidas antes de serem realmente conhecidas. As pessoas podem ter anos de experiência, mas se forem novas no seu jardim, sua igreja, ministério, organização ou empresa,
Você precisa dedicar tempo a conhecê-las antes de lhe dar grandes quantidades de autoridade e responsabilidade. Paulo explica o porquê disso, dizendo que se você promove uma pessoa com excessiva rapidez, isso a coloca em uma posição favorável para o diabo enganá-la, fazendo-a ter um conceito excessivamente elevado de si mesma. É isso que Paulo quer dizer com não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça. A palavra ensoberbeça provém do grego tufo, que significa estar envolvido em fumaça, como uma pessoa cuja visão é tão desfocada que não consegue ver as coisas corretamente. É dessa palavra que provém a palavra tufão, que se refere a uma tempestade destrutiva que causa grandes danos. Veja, quando uma pessoa é promovida muito rapidamente, o diabo frequentemente lhe sussurra: Veja quão poderoso você é. Mesmo sendo novo aqui, você já adquiriu grande visibilidade, porque isso é extremamente perigoso. Paulo continua a explicação dizendo: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Você vê a palavra incorra? Provém da palavra grega empípito, que significa cair em algum tipo de controvérsia ou entrar sem querer em algum tipo de confronto. Assim, Paulo adverte que, quando uma pessoa é nomeada para um cargo superior precipitadamente, pode se tornar obscurecida por sua própria arrogância, o que faz com que ela entre sem querer em um confronto com o diabo que poderá ter consequências destrutivas semelhantes à de um tufão, não só para a própria pessoa, mas para a igreja, organização ou empresa. Paulo conclui dizendo: não incorra na condenação do diabo. A palavra condenação vem da palavra grega crima, que significa julgamento. Pode descrever um ato que leva ao julgamento de alguém. Sendo assim, essa frase poderia ser traduzida como: para que não entre sem querer em um confronto e julgamento do diabo. Qual foi o ato do demônio que levou ao seu julgamento? Você pode encontrar suas palavras em Isaías 14, do verso 12 ao 14, onde por 5 vezes ele declarou que subiria aos lugares mais altos do céu para abalar a posição de Deus e se apoderar do trono de Deus acima dos anjos. Ezequiel 28, verso 17, nos conta o motivo de esse engano encher o coração de Satanás. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Veja, Lúcifer ficou tão impressionado com sua própria beleza e brilho que começou a ter um conceito excessivamente elevado de si mesmo. E isso foi o que levou a acreditar que poderia tomar posse da posição de Deus. Esse tipo de situação é precisamente do que Paulo nos alerta a evitar quando nos recomenda não promover pessoas a cargos de autoridade com excessiva rapidez. Quando isso acontece, Satanás começa a operar na mente dessas pessoas, dizendo-lhes que elas são maravilhosas e mais poderosas, dotadas e capazes do que qualquer outra. Se elas permitirem que o jogo do diabo opere em sua mente, começarão a pensar que deveriam ter uma autoridade que nunca lhes foi dada. Esse é precisamente o tipo de pensamento errado que irá liberar um tufão espiritual em sua igreja, organização ou ministério. Então, se você já sofreu depois de promover alguém antes de realmente conhecê-lo, ou foi prejudicado por ter dado poder a pessoas boas com demasiada rapidez, precisa aceitar a responsabilidade de em que ponto você pode ter falhado. Aprenda com essa experiência e depois vá em frente. Você será um líder muito melhor em função do que aprendeu com essa difícil escola da vida. Minha oração para hoje. Senhor, peço que tu me ajudes a avaliar a rapidez com que outros devam ser promovidos em nossa igreja, organização ou empresa.
não quero cometer o erro de lançar pessoas em situações nas quais o diabo as testará, porque eu as promovi com demasiada rapidez. Além disso, Senhor, peço que tu me ajudes a ter um novo apreço pelos meus superiores que estão aguardando antes de me promoverem. Quero ser uma bênção e nunca quero que o diabo tenha a oportunidade de obscurecer a minha visão por eu ter um conceito excessivamente elevado de mim mesmo. Eu te agradeço por me amares o suficiente para me promover no momento certo e da maneira certa. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que eu uso de sabedoria com relação à maneira de escolher e promover os líderes na minha área de responsabilidade. Sou cuidadoso, cauteloso e meticuloso para promover pessoas a posições elevadas com excessiva rapidez. Assim como Deus me observa e me aprova antes de me dar uma responsabilidade maior, eu observo, provo e espero para ver se os outros estão realmente prontos antes de lhe atribuir tarefas novas e importantes. Por depender da ajuda do Espírito Santo nesse assunto, eu cometo cada vez menos erros na escolha das pessoas certas para promover. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você já viu alguém ser promovido tão rapidamente que mais tarde causou profundos problemas espirituais? Em caso afirmativo, quem foi essa pessoa e o que você aprendeu observando essa situação desgastante? 2. Você já viu alguém que um pastor amou, cuidou e promoveu tornar-se mais tarde o principal crítico desse mesmo pastor? Essa pessoa foi você? Em caso afirmativo, você já procurou o seu pastor para lhe pedir perdão? 3. Se você está se sentindo decepcionado com alguém de sua confiança, por que não dedica algum tempo hoje a orar e pedir ao Senhor que o ajude a perdoar essa pessoa? Afinal, a prisão de amargura em que você se trancou por causa dessa ofensa passada prejudicou somente você. Líderes de igrejas e empresários cometem frequentemente o erro de promover pessoas com excessiva rapidez quando elas vêm de outras igrejas, organizações ou empresas. Os recém-chegados podem parecer bons e seus talentos podem ser urgentemente necessários. Assim, frequentemente são tomadas decisões precipitadas e pessoas são promovidas antes de serem realmente conhecidas. Sejamos abençoados na prática da palavra.